E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, segundona de muito trabalho aqui pra gente. Vestibulares aí, segundas etapas, primeiras etapas, tem muita coisa aí se aproximando. E a gente hoje vai falar da UERJ. Eu havia prometido que a gente ia falar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar dela, falar como é cobrado, discutir sobre o seu vestibular e resolver questões já cobradas no vestibular UERJ, certo? Principalmente questões, na verdade, aí vai ser no dia 1º de dezembro a prova da UERJ, para vocês que estão acompanhando na data certa, aí, antes da UERJ, aí, a prova discursiva. Então a gente vai falar bastante do que é uma prova discursiva, vamos discutir bastante isso aqui, vai ser muito legal porque eu adoro o vestibular discursivo da UERJ, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você ajuda o canal a crescer. A gente está produzindo muito conteúdo aqui no Parabólica, estão produzindo muito conteúdo mesmo, sabe? É tudo quanto é vestibular, tem muita coisa por vir ainda, muitos vestibulares e tem vídeo de história geral, história do Brasil, sociologia, tem um monte de coisa aqui no canal, certo? Vamos lá, gente. Antes eu queria avisar vocês que a minha amiga Tati, professora Tati, que eu tenho uma parceria bacana aqui com ela aqui no canal Parabólica, ela também está fazendo outros vestibulares. Eu não sei, essa semana ou semana que vem ela vai lançar um vídeo também respondendo outras questões, discutindo o vestibular UERJ. Então o link do canal dela está na descrição. Depois desse vídeo, vai lá, já se inscreva no canal dela, porque também tem vestibular pra caramba que ela está trabalhando lá e a gente está nessa parceria bacana, certo? Mais um recado que eu quero dar aqui para vocês, tomar minha água antes aqui da gente começar a discutir edital, é que próximo fim de semana, dia 24 agora, a gente vai ter a vestibular FUVEST. E eu pretendo fazer uma live vestibular FUVEST, inclusive eu vou deixar o link, o primeiro link da descrição, vocês já vão achar aqui a nossa live, que é uma live de revisão de história para o vestibular FUVEST, do mesmo esquema que a gente fez no Unesp, respondendo questões, só que eu vou tentar ser um pouco mais rápido do que eu fiz na Unesp, porque a live demorou 3 horas, mas eu vou tentar, a gente vai responder questões e fazer revisão, tá? O link já está aqui, se vocês puderem já ir lá, marcarem presença, já curtir, tá? O link já da programação da live, da quinta-feira às 19 horas, a gente vai fazer essa revisão, tá? Para quem vai tentar FUVEST, mas lembrando que isso ajuda também outros vestibulandos, outros vestibulares, porque querendo ou não, é conteúdo, tá? Se quem gostou da revisão que a gente fez Unesp, a gente vai fazer também em live FUVEST, certo? Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero passar para vocês, eu estou aqui com os documentos da UERJ abertos, né? Agora no dia, então, 1º de dezembro, daqui 2 semanas, pouco menos de 2 semanas, a gente vai ter essa etapa dissertativa da UERJ. E aqui eu coloquei só para a gente ler as competências, na verdade é uma página só de PDF para a gente ver o que a UERJ quer da gente, o que é o que a gente vai responder as questões aqui. A maior parte dos vestibulares discursivos, eles são assim, tá? Observar, identificar, indicar, reconhecer, nomear, apontar, representar graficamente, tá? Isso é talvez a parte mais importante. O vestibular dissertativo, ele quer que a gente identifique, que a gente não fique enchendo linguiça, tá? Ele quer que a gente saiba sobre a matéria. Então, por isso que às vezes fica muito difícil, porque às vezes é uma matéria que a gente não sabe e fica às vezes difícil contextualizar. Contextualizar é importante, contextualizar é necessário, mas a gente tem que identificar, a gente tem que saber de muitos assuntos, tá? Por isso que o vestibular UERJ, ele não é fácil, ele é um dos mais difíceis. Ó, interpretar, calcular, utilizando procedimentos pessoais ou convencionais, compor ou decompor em fatores ou elementos básicos, tudo bem. Descrever, utilizando diferentes formas de representação. Explicar, exemplificar. O vestibular UERJ, vocês vão perceber que ele pede muito para a gente exemplificar, dar exemplos de várias coisas, demonstrando compreender relações já estabelecidas. Discriminar, estabelecendo diferença entre níveis de semelhança. Eles adoram também, a gente vai ver em questões hoje aqui, que é muito importante saber diferenciar. Discriminar é diferenciar. Às vezes ele dá um texto para a gente e uma imagem e pede para diferenciar ou assimilar, tá? Classificar, ordenar de acordo com um critério. Analisar, fazer antecipações sobre o resultado de experiências e sobre a continuidade de acontecimentos.
transferir conhecimentos estabelecidos anteriormente a situações novas. É uma característica importante também de vestibulares estaduais dissertativos. A gente vai ver isso, inclusive. Na primeira questão a gente já tem isso. Trazer de antigamente para atualmente. Levantar hipóteses demonstrando o estabelecimento de relações novas. Justificar acontecimentos. Tudo isso aqui a gente vai ver hoje aqui. A gente vai encontrar essas competências. Acontecimentos resultantes de experiências, opiniões, interpretações e decisões. Criticar, julgar com base em critérios internos ou externos e criar, apresentar conclusões a respeito de ideias e textos. Claro, tudo isso é pedido pela questão, tá? Você não tem que fazer uma redação necessariamente aqui para cada exercício. A respeito de ideias, textos, acontecimentos e situações. Fazer generalizações fundamentadas, é fundamentado em algo, tá? Com produção de novas formas e novos conteúdos. Tudo isso, a pergunta geralmente vai estar pedindo para a gente, tá? O enunciado vai estar pedindo para a gente. Ele te dá um texto, a gente vai ver que o vestibular UERJ trabalha muito com imagem. Eu acho que 90% das questões vestibular UERJ são com imagens e a prova é muito bonita, é colorida, tal, enfim. Mas isso tudo traz para a gente uma melhor sensação para fazer a prova, na minha opinião, até mesmo por questão de resolução das imagens que a gente tem, né, que na maioria das vezes, quando você tem imagens coloridas disponíveis, eles colocam, tá? E uma coisa muito importante, a UERJ, ela não quer que você faça, isso tudo está aqui, mas dentro ali de 5 linhas para cada questão. Geralmente as questões, elas pedem 2 coisas, certo? E 5 linhas para você responder. Você não tem que fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado para responder. Você não tem uma folha extra. É dentro do encaixe lá. Eu coloquei até uma das questões aqui, que vai ser a segunda que a gente vai fazer aqui, eu coloquei inclusive as linhas para a gente ver, para a gente ter noção, tá? Mas eu acredito que quem está ligado nisso aí já tá sabendo mesmo, né? E eu vou abrir agora aqui o programa de história, que é muito importante, também acreditando que quem está aqui assistindo, como uma forma de revisar conteúdo, de olhar para entender melhor, está ligado nesse programa aqui de história. O programa de história começa ali, eu não vou ler tudo não, tá? Apesar de não ser grande, mas é para a gente identificar, para diferenciar de outros vestibulares que a gente já tratou aqui, como Unicamp, como Universidade do Estado do Ceará, como a Unesp. Construção e apogeu da modernidade ocidental, séculos XV e XVI. Pronto, isso é muito importante. Nós não estamos falando nessa etapa da UERJ de Idade Média e de Idade Antiga, certo? Pelo menos nessa prova, tá? Nesse conceito dessa prova dissertativa, a gente não vai falar de Idade Média e de Idade Antiga, não tem mundo, a gente não precisa se preocupar se vai trabalhar com Antiguidade Oriental, como Mesopotâmia, ou com o mundo greco-romano, mundo clássico, não tem essa preocupação. Pode ser que algum texto traga para a gente alguma, como é que eu posso dizer, alguma referência, alguma comparação, mas sendo a base da questão sendo o século XV para frente, pode, mas uma questão fechada, fixa na Antiguidade, não. Vou dar um exemplo. Pode ser que a gente tenha uma questão sobre Renascimento e o Renascimento tem influência do mundo greco-romano. Então, ele vai ter lá no texto, por exemplo, às vezes citando a influência do mundo greco-romano. Mas não é uma questão sobre o mundo greco-romano, tá? E aí, a gente tem a questão da consolidação e crise do antigo regime, que é o absolutismo, as monarquias absolutistas, que vocês já estão cansados de saber, né? A gente tem o longo do século XIX, que é muito importante, até 1914, até a Primeira Guerra Mundial. E olha que interessante, eu falei isso no meu Twitter há um tempo atrás, se vocês não me seguem, o link está aqui também, mas em meu Instagram também, meu Instagram também, que olha só o termo que eles utilizam aqui, ó, o tempo da Guerra Total, que é o período entre a Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda. É muito legal trabalhar isso, sabe? Tem muito de Hobsbawm aqui, de Eric Hobsbawm, um grande historiador. O século XIX tem muito também da obra do Hobsbawm, a era dos impérios, a era do capital, a era dos extremos aqui, o tempo da Guerra Total, 1914 a 45, porque
a própria prova já deu uma dica para a gente aqui, o próprio programa. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nesse conceito, elas fazem parte de uma mesma guerra chamada de Guerra Total. Não estou falando que é a mesmíssima, a gente diferencia a de 14 para a de 39, a primeira da segunda, mas uma é consequência direta. Pode ser que uma guerra não seja consequência direta da outra. Se a gente tivesse uma terceira guerra mundial, o povo adora perguntar, você acha que vai ter a terceira guerra? Não, são outros 500, né? Mas a segunda, de fato, foi diretamente ligada à primeira. Se tivesse uma hoje, não necessariamente estaria ligada à segunda, por exemplo, né? Então a gente tem questão de ideologias, a gente pode ver aqui a Revolução Russa, as revoluções burguesas, porque século XVIII a gente tem também, né? Mas enfim, então tem muita coisa. Da Guerra Fria ao mundo, o tempo presente, então a gente pensa pós-Segunda Guerra Mundial, conflitos no Oriente Médio, né? Entre outras coisas. E também história do Brasil, tudo isso, gente. Olha só, o texto aqui está falando isso pra gente, mas vocês têm que ligar também a história da América também, tá? Não é só a história geral que é cobrado na UERJ, não. É porque o Brasil está inserido nesse tempo todo. Porque, olha só, a história do Brasil, tá? Pós-colonização, começa no século XVI. Então a gente já está praticamente aqui, vindo para cá, olha só. Então tá aqui, a expansão marítima e comercial europeia, mudanças do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, aí entrou a América. Não só Brasil, mas América como um todo. Ideias e práticas mercantilistas. E aí a gente vai trazendo para cá. Então é importante, tá? Agora, o que vem antes disso, pelo menos não está no programa, certo? Então vamos começar então respondendo as questões. Eu peguei aqui metade da prova do vestibular 2019, a gente vai fazer agora o 2020, né? O vestibular que vocês vão prestar é o 2020. Só que antes eu peguei uma aqui do vestibular 2017 para exemplificar, achei a questão interessante e a gente vai ler aqui, tá? Na próxima questão, que já é do vestibular 2019, eu vou colocar para vocês as linhas só para vocês verem como é que funciona o recorte que eu coloquei. São 10 questões de história, tá? No vestibular. E todas abertas, nesse caso. Tá lá, ó. Primeira coisa que a gente tem, vamos analisar a imagem. Capas de jornais publicadas em 2/4/1964, no dia 2 de abril de 64. A gente já sabe, então, que no dia 2 de abril é um dia após o estabelecimento do regime militar, da ditadura militar no Brasil, tá? Que foi no dia 1º de abril de 64, tá? Vamos lá. Primeiro, uma capa do jornal Folha de São Paulo. Congresso declara presidência vaga, Mazzilli assume. Estado de São Paulo. Democratas dominam toda a nação. E depois a gente tem aqui o Globo. Fugiu João Goulart. E a democracia está sendo restabelecida. Tá vendo que eles até marcaram? É empossado o Mazzilli na presidência, tá? Que vai ser o governo interino o governo interino provisório dos militares até depois a gente ter o Humberto Castelo Branco estabelecido. 3 capas. O foco aqui, eles vão pedir para a gente focar mais no jornal O Globo, que está escrito, ó, fugiu Goulart. Prestem atenção. E a democracia está sendo estabelecida. Olha só, então o jornal o Globo, naquele período, estava defendendo que o João Goulart fugiu, ele recebeu um golpe, tá? É que ele fugiu por quê? Porque ele não teve apoio do Congresso e foi avisado que ele tomaria um golpe. Então, ele não viu outra saída a não ser fugir, certo? Ele se exilou lá no Uruguai, ele fugiu e foi estabelecido um golpe, tá? Aí você fala assim, não foi golpe porque existia vacância na presidência. Mas essa vacância só existiu porque eles iriam pegar o João Goulart se ele não tivesse fugido. Ok, então é golpe. Como é que chama isso? Golpe. Tá? Não é a discussão que a gente vai ter mais para frente, mas tudo bem, nós sabemos. E o jornal O Globo, tá, do grupo Roberto Marinho, então está defendendo que, se ele fugiu, foi estabelecida a democracia, está sendo restabelecida. Então, o jornal O Globo está defendendo que os militares estavam restabelecendo uma democracia no Brasil. Sendo que o João Goulart ele foi eleito por um plebiscito, tá, como presidente. A gente sabe de todo o processo. O período do governo que o João Goulart vivia, que ele governou, foi o período de república democrática.
Mas os militares diziam que não era democracia, por uma série de coisas, né? Chamavam o João Goulart de comunista. O Globo assumiu essa postura também. Falou que os militares eram para salvar a democracia do Brasil. E como é que você salva uma democracia fazendo ditadura? Eu queria saber. Ou então ferindo as instituições democráticas. Desde as manifestações, aí você tem um texto, né? Desde as manifestações de junho de 2013, um coro voltou às ruas. A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura. De fato, trata-se de uma verdade e também de um fato de uma verdade dura. Então, houve manifestações em 2013 falando que a Globo apoiou a ditadura. A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, mas não há como refutá-la, não tem como você fugir. É história. O Globo, de fato, à época concordou com a intervenção dos militares ao lado de outros grandes jornais como o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, como estão aqui nas imagens, Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. Naquele contexto, o golpe chamado de Revolução, termo adotado pelo O Globo, durante muito tempo era visto pelo jornal como a única alternativa para manter no Brasil uma democracia. Então, é o que a gente falou, eles acreditavam que eles estavam mantendo uma democracia, estabelecendo uma ditadura. Bom, então agora a gente vai para o enunciado. Passados 49 anos, um importante veículo de comunicação do Brasil alterou seu entendimento sobre a deposição do presidente João Goulart, ressaltando que adotou na época a mesma postura de outros grandes jornais. O Globo falou assim, a gente apoiou a deposição do João Goulart, como outros jornais. Agora, atenção. Aponte um efeito da postura editorial assumida pelos grandes jornais que tenha contribuído para o desfecho da crise de 64. Em seguida, indique uma razão para a mudança de posicionamento do jornal ocorrida em 2013, que esteja relacionada às transformações políticas no país desde os fins dos governos militares. Atenção! Primeira coisa, ele quer saber duas coisas da gente. Geralmente a prova da UERJ pede duas coisas numa questão. Aponte um efeito da postura editorial assumida pelos grandes jornais que tenha contribuído para o desfecho da crise de 64. A gente pode colocar várias coisas aqui, mas é só para você escrever, tá? Aqui você não tem que ficar fazendo textão não, tá? Cuidado com o textão aí, até mesmo porque não cabe. Você pode definir que o Globo tentou legitimar o governo de 64, o governo militar de 64. Então, o Globo apoiou uma postura do governo de 64. Eu colocaria legitimar. Legitimar o golpe de 64 pelos militares. Legitimar o governo dos militares. O Globo tentou fazer isso quando ele falou que os militares estavam restabelecendo a democracia no Brasil. Então, eu iria para o lado da legitimação. Agora, pediu para apontar uma só, né? Em seguida, indique uma razão para a mudança de posicionamento do jornal ocorrida em 2013, que seja relacionada às transformações políticas ao país. Indicar uma postura, né? Indicar o quê? Um posicionamento do jornal ocorrido em 2013, porque o jornal, o jornal Globo, ele reconheceu, de certa forma, em 2013, por isso que você tem esse texto, que ele estava apoiando uma ditadura e não uma democracia. Tá? Só para contar uma coisa para vocês. 2013 era um tempo, né? A gente passou por um ano, esse texto saiu pouco tempo depois de um período de muita conturbação política, que foi no período das manifestações de 2013, certo? E aí a Globo se posicionou, falou que era contra a ditadura naquele tempo e tal, mas essa questão não está falando sobre 2013. Eu já vi gente errando, falando assim, nesse período a Globo apoiou o impeachment da Dilma. 2013 não teve impeachment da Dilma. A discussão do impeachment da Dilma não era 2013, foi 2016. Cuidado para não confundir as coisas, tá bom? Porque tem muita gente que até hoje eu vejo achando que o impeachment da Dilma, o golpe da Dilma, que deram na Dilma, foi em 2013, quando não foi. Foi em 2016, tá bom? Mas aqui quer saber a mudança de postura, né? Olha só, posicionamento do jornal Correio 2000, que esteja relacionado às transformações políticas no país desde o fim dos governos militares. A Globo mudou o seu posicionamento por conta de um período de redemocratização. Agora, as instituições, tá, estão lutando pela redemocratização do Brasil. Você pode colocar processo de redemocratização do Brasil,
em 1984 a 1985. Vocês podem colocar esse tipo de coisa. Vocês podem colocar, inclusive, liberdade de expressão, que há uma liberdade de expressão maior, que inclusive pode criticar a Globo por esse tipo de comportamento. Então ela precisa repensar toda a sua postura. É isso. São questões simples que a gente tem que trabalhar. Fechou? Vamos para a próxima, então. E eu coloquei aqui justamente as linhas para vocês verem o tamanho do texto que você tem que escrever, que às vezes é só um tópico que você escreve, um ponto, tá? Então são quantas linhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falei 5, agora há pouco são 7 linhas. Você não precisa usar todas também, tá? Olha só, aqui é rara, porque é uma questão que tem um texto, tá? Não tem imagem. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? De fato, cada uma das religiões diz: minha fé é a certa, e aqueles que creem em outra fé creem na falsidade e são inimigos de Deus. Assim como minha fé me parece verdadeira, outro considera verdadeira a sua própria fé. Mas a verdade é uma só. Entre as duas fés tem que ter uma verdade. Não sei se a gente vai saber. Aí vem uma outra frase. São várias frases, tá, que a gente está vendo aqui. Marido e mulher estão em pé de igualdade no casamento. Mais uma frase, tá? Uma terceira frase. Não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. E a terceira aí. Todos os homens são iguais na presença de Deus. E todos são inteligentes, pois são suas criaturas. E ele não destinou um povo à vida, outro à morte, um à misericórdia e outro ao julgamento. Nossa razão nos ensina que esse tipo de discriminação não pode existir. São frases que até você pode considerar libertárias, né? Revolucionárias. Tá? Então a gente tem aqui, ó, os africanos que propuseram ideias iluministas antes de Locke e Kant. Então tá. As proposições acima foram escritas por Zera Yacob, um pensador de 1599 a 1692. Pensador etíope, africano, olha que interessante, que desenvolveu suas ideias antes de europeus associados ao iluminismo. Ele está anteriormente aí aos iluministas. Questão. Identifique 2 ideais das proposições do pensamento africano presentes também no pensamento iluminista. Vamos primeiro identificar aqui. Logo de cara, já falo uma coisa para vocês. Olha só, ele está buscando, antes de qualquer coisa, a razão. Então, vocês já podem colocar aqui, ó, assim, ó, primeiro ponto, busca pela razão. Porque está escrito aqui, ó, olha só, a gente acha em vários momentos aqui, ó, a verdade é uma só. A minha fé é certa, a sua está errada? Não, não pode ser assim, certo? Então, ele está questionando essas concepções. Olha só. Todos os homens são iguais à presença de Deus e todos são inteligentes, pois são suas criaturas. Ele não destinou um povo à vida e outro à morte. Olha só que interessante, tá? Então, ele está falando para a gente aqui que todos têm conhecimento, certo? Então, é a razão, certo? Então, agora, a questão está pedindo para a gente identificar 2 ideais. Primeiro, a gente identificou a razão. O segundo, eu identifico aqui que é característica, você tem que achar que é característica também do pensamento iluminista. Eu identifico uma certa tolerância, tá bom, gente? Eu colocaria aqui, de fato, uma tolerância religiosa, ou você consegue perceber no pensamento dele uma questão da liberdade, uma liberdade de se expressar. Isso está contido no pensamento iluminista, ele sendo anterior aos iluministas. Fechou? Em seguida, ainda com base nas citações, apresente um aspecto que diferencia Jacob da maior parte dos pensadores iluministas europeus. Em seguida, então, ainda com base nas citações, apresente um aspecto. Aí agora, a gente tem que achar só um aspecto. Eu colocaria o seguinte, prestem bem atenção nisso. Marido e mulher, tá vendo aquela frase ali? Estão em pé de igualdade no casamento. Ele acreditava que estava em pé de igualdade no casamento, pelo que o texto está falando para a gente. Os iluministas, não necessariamente. Aqui o texto está falando da maior parte dos iluministas. Você pode achar um ou outro que acreditava nisso. Eu desconheço, mas
A gente sabe que os iluministas eram europeus do século XVIII. No século XVIII você tinha todo um contexto social que eles contribuíam com isso, inclusive. Um contexto que vai para o século XIX, que chega no século XX, infelizmente, mas os iluministas não estavam discutindo a questão de gênero, diferente do Zera Jacob. Então isso já vai diferenciar, certo? Quando eu estava fazendo essa questão, eu até pensei em colocar, por exemplo, a questão da escravidão. Aqui ele fala, não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Para diferenciar. Mas, porque, por exemplo, o Rousseau, ele fazia críticas à escravidão. Mas o John Locke já não. O John Locke, ele tinha um certo apreço, de certa forma, pela escravidão, inclusive na América, sabe? Então, é uma questão um pouco mais delicada de se trabalhar, tá? Então, eu preferia caminhar para um lado seguro aqui. Mas olha só que interessante essa questão, você tem que ler, eu, por exemplo, eu não tenho conhecimento da obra do Jacob, né? Aposto que a maioria de vocês que estão vendo aqui não tem, se você tem, você de fato está de parabéns, de fato. Quer dizer que você está estudando muito mesmo, assim, isso não que as outras pessoas não estejam estudando, mas é algo bem mais específico, porém, ele está te dando as principais ideias no texto, certo? Agora, você tem que, olha nos textos as ideias dele, mas você tem que saber o conteúdo sobre os iluministas, fechou? Vamos para a próxima. Agora, essa aqui eu achei bem interessante e ela não é difícil, tá bom, gente? Ó, vamos lá, vou ler aqui. São com duas imagens. Embaixadores do reino de Daomé deram ao príncipe regente Dom João VI, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, que veio aqui para o Brasil. Ó, em 1811, ele estava aqui no Brasil, o trono do rei Abandozan. A peça provavelmente da passagem do século XVIII ao XIX. É o trono, deu trono, tá? É questão física, tá? Material. Foi incorporada ao acervo do Museu Nacional em 1818 e se tornou uma de suas principais raridades. Tá no Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá no Museu Nacional. Na verdade, será que tá, né? Teve o incêndio, não foi? Segundo o diretor do museu, o paleontólogo Alexander Kellner, é uma das primeiras peças que chegou para o acervo, antes mesmo de o museu ser criado. Esse presente foi uma iniciativa para melhorar as relações diplomáticas entre o país que hoje se chama Benin, então o antigo reino de Daomé é o atual Benin, e o reino de Portugal e Brasil. Beleza, tá aqui o trono, tranquilo. Aí a gente tem um outro trono, tá? De Londres a Berlim, os museus da Europa estão repletos de centenas de milhares de itens da era colonial. Cada vez mais, as instituições estão enfrentando a questão embaraçosa de saber se os objetos deveriam estar lá. O governo de Benin, por exemplo, está exigindo a restituição de seus tesouros nacionais retirados da antiga colônia francesa Daomé e atualmente em exposição no Quai, né? Quai Branly, em Paris. Um desses tesouros é o trono do rei Gezo, que remonta ao início do século XIX. Beleza, então são dois tronos, um que está na França, outro que veio para o Brasil, com presente de Dom João VI. Tranquilo. Na época das reportagens, os dois objetos destacados faziam parte do patrimônio histórico e cultural originário do antigo reino de Daomé, atual Benin. Os dois são do Benin, tá? Em exibição para o continente africano. É isso mesmo? Em exibição fora do continente africano. Com o incêndio do Museu Nacional em setembro de 2018, agora essa questão foi pelo incêndio do Museu, o trono de Abandozan foi destruído. Então já respondeu minha questão aqui, né, que eu tinha falado no começo aqui. De acordo com os textos, estabeleça a diferença entre os processos de aquisição dos objetos pelos dois museus. E aí, gente? E aí? Fácil, muito fácil. O primeiro texto, a aquisição foi dada por Dom João VI, de Benin, né, do antigo reino de Daomé, a Dom João VI, como presente. Foi dado, o texto fala para estabelecer uma melhor relação entre Portugal, olha só, entre o Dom João VI e o reino de Daomé. Foi dado. O segundo trono foi roubado,
olha só, foi destruído e tal. O segundo texto foi roubado no século XIX pelo imperialismo francês. Eu já falei isso aqui, mas é importante contextualizar. Desde os tempos de Napoleão Bonaparte, lá no início do século XIX, quando foi fundado o Museu do Louvre, como uma iniciativa iluminista de pegar vários conhecimentos e colocar dentro do museu para a população francesa ter mais acesso ao conhecimento e mais acesso à cultura. Tá? Essa foi uma das estratégias do Napoleão, fazer com que a população tivesse mais acesso. Você pode não viajar para o mundo inteiro, mas você consegue ter o mundo aqui. Então, vários exploradores saquearam colônias, neocolônias na África, na Ásia e até mesmo na América, para levar isso para a Europa. Isso foi muito feito, então, pela Inglaterra, foi muito feito pela França, principalmente. Tá? Então, aí o segundo texto, está falando que existe uma discussão. Eles querem esse trono de volta porque isso foi levado. É diferente do trono que foi para Dom João VI porque foi dado, certo? Então, por conta do imperialismo, eles roubaram. Existe muito processo judicial de artefatos africanos e asiáticos que estão hoje sob domínio de países europeus, que detêm esses artefatos, e os países africanos, os países asiáticos entendem aquilo como uma formação de sua própria cultura que foi roubado, foi retirado. Existe muita coisa e a gente já pode colocar, tem inclusive artefatos egípcios importantes que estão em Londres, que estão em Paris também. Então prestem bem atenção nisso. Então a gente já fez a diferenciação. O primeiro foi dado, o segundo foi roubado. Aponte ainda o principal vínculo econômico entre Daomé e Brasil no começo do século XIX, que explica a iniciativa dos embaixadores do reino africano em 1811. Lembrando que 1811 é um período que Dom João VI estava no Brasil. O período joanino é o período que Dom João VI e a família real viveram no Brasil, de 1808 a 1821, certo? Ele estava no Brasil, então esse trono veio ao Brasil, não foi para Portugal. Ele veio ao Brasil. Por quê? Olha só, é interessante isso. Grande parte dos africanos que foram escravizados no Brasil vieram do Benin. Então, o texto está pedindo para a gente apontar uma relação, tá? Olha só, uma relação do vínculo econômico entre Daomé e o Brasil no começo do século XIX, que explica a iniciativa dos embaixadores do reino africano. Você pode ter tido, inclusive, uma relação entre governo, família real, Dom João VI, príncipe regente, com governantes do reino de Daomé. Tinha uma relação com a questão do tráfico de escravos. A relação é principalmente, então, ao tráfico de escravos. Fechou, gente? Olha só que interessante. Então, pronto, fechamos essa questão. Tomar água aqui que tá bastante coisa. Todas essas questões que a gente está fazendo foram do último vestibular, com exceção da primeira, que foi de ditadura militar, que foi do vestibular 2017. Fechou? Olha só, achamos mais uma com textos, que eu falei para vocês que é minoria, mas tem, que é bem interessante. Vamos lá, vou ler aqui. Tenho, pois, mostrado pela razão e pela experiência que, apesar de serem os índios bravos, uma raça de homens inconsiderada, preguiçosa, em grande parte é inconsiderada, vírgula, preguiçosa, não é inconsiderada, preguiçosa, tá? Em grande parte desagradecida e desumana para conosco, que reputam seus inimigos. São, contudo, capazes de civilização. Os índios são tudo isso de ruim, mas eles são capazes de serem civilizados. É o que o texto está falando, sou eu não, tá? Logo que se adoptam, creio que adaptarão, né? Adaptarão meios próprios e que há constância e zelo verdadeiro na sua execução. Nas atuais circunstâncias do Brasil e na política europeia, a civilização dos índios bravos é objeto de sumo interesse e importância para nós, com as nossas aldeias que se forem formando, a agricultura dos gêneros comestíveis e a criação dos gados devem aumentar e, pelo menos, equilibrar as províncias, a cultura e fabrico do açúcar e a fábrica do açúcar. Vamos lá. Apontamentos para a civilização dos índios bravos no Império. É um texto de 1823 de José Bonifácio de Andrada e Silva. José Bonifácio, um dos mentores de Dom Pedro I, tutor de Dom Pedro II, dos responsáveis pela
independência do Brasil e também pela política do Brasil durante o Império, certo? Vamos lá. Segundo texto, capítulo 8, dos índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Já perceberam que aí já se trata de uma Constituição atual, né? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessidades à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, nós temos um texto da Carta Constitucional de 1988, a Constituição Cidadã. Ela recebe esse nome de Constituição Cidadã por ter um lado democrático de fato, tem muita coisa ainda para se resolver, mas ela é uma Constituição considerada cidadã, e o outro você tem um texto aí de José Bonifácio em 1823. Vamos para a questão então. Deixa eu ver meu tempo ali, gente. Como eu falei para vocês, essas aulas eu não estou me preocupando tanto com o tempo, né? Os documentos transcritos apresentam visões distintas sobre os indígenas e seus direitos. Ok, visões distintas. Os apontamentos expostos por José Bonifácio à Assembleia Geral Constituinte do Império do Brasil em 1823 não foram incorporados ao texto da Constituição outorgada em 1824. Ele fez esse texto, esse pronunciamento, mas esse texto dele não foi incorporado à Constituição, a primeira do Brasil. Já os artigos do capítulo 8 da Constituição Brasileira de 1988 até hoje vigoram. Então tá, então um não entrou na Constituição em 24, o outro até hoje está valendo. A partir da comparação entre os documentos, identifique duas características, uma de 1823 e outra de 1988, que evidenciam as formas de considerar os direitos do indígena no Brasil em cada momento histórico. Então tá, então é para a gente evidenciar a forma de considerar os direitos dos indígenas no Brasil em cada momento histórico. Atenção! Essa pergunta, ela não está pedindo para você falar na Constituição, se para você buscar na Constituição. Tanto é que naquela do José Bonifácio, não entrou na Constituição. Então, ele está pedindo aqui para a gente, ó, olha, eu vou ler de novo, ó, entre os documentos, identifique duas características, uma de 23 e outra de 88, que evidenciam as formas de considerar os direitos dos indígenas do Brasil em cada momento histórico. Certo? Então vamos lá. Em 1823, a gente pode considerar que os índios eles eram perseguidos, certo? O próprio José Bonifácio, ele falava disso, ele fala no texto, então era preciso colocar na Carta de 1824, aí, colocar os índios, né? Colocar o direito aos índios na Carta de 1824, porque os índios eram perseguidos, a gente sabe que eles eram perseguidos, eram desde os tempos da colônia, desde os tempos do início ali do Brasil colonial, eles eram capturados, eram escravizados, e aqui a escravidão não tinha acabado. Ainda no século XIX, gente, isso é importante colocar para vocês, que ainda no século XIX existia escravidão indígena. É claro, em menor número do que a africana, mas ainda existia. Então, a gente pode colocar perseguição aos nativos, perseguição aos índios. Em 1988, a gente pode colocar muito do preconceito que se tinha. Tá? Então, é preciso colocar direitos na Constituição de 1988 preciso garantir os direitos aos indígenas, principalmente por conta do preconceito que eles têm, da questão cultural, preconceito da questão cultural, e também pela demarcação de terras, correto? Agora, depois a gente tem assim, em seguida, apresente um fator que explique a presença de tais direitos na Constituição de 1988. Agora a gente quer saber, em seguida, ó, só sobre a Constituição de 1988. Eu já iria em um assim que já é assim, batata de acertar. Olha só, tá pedindo aqui pra gente. Em seguida, apresente um fator que explique a presença de tais direitos que eles têm. Direito à participação política.
certo? Isso é garantido pela Constituição de 1988, direito à cidadania. Então pronto, a gente já resolveu aqui, certo? É para falar para a gente aqui, porque mostrar aqui como que é seguido na Constituição de 1988, direito à cidadania, participação política, direitos, deveres. Fechou? Vamos para a próxima, gente. Essa aqui eu gostei. Gostei muito. Tem imagem aqui, vocês já estão vendo. É o Super-Homem. É sempre legal quando cai alguma coisa assim, né? Num vestibular. Seja no Enem. O Enem já caiu, inclusive, Capitão América, né? Aquela capa do Capitão América batendo no dito, né? Vamos lá. Action Comics. As acusações mais constantes aos quadrinhos do Super-Homem são de que naturalizam a violência como melhor forma de resolver problemas, inclusive os sociais, e claro, de que há um autoritarismo intrínseco na ideia de ser preciso um homem forte para pôr ordem na sociedade. Então, estou fazendo uma crítica, que o Super-Homem resolve tudo na porrada, né? Também se apontam em suas histórias o desprezo pelas instituições criadas em torno do voto, o elogio das autoridades não eleitas, militares, policiais, juízes, valoriza-se, né, essas autoridades, uma rebeldia juvenil contra a desordem e a promoção de novas elites. Adaptado de Campos Rogério, Super-Homem e o romantismo. Então, o texto está fazendo uma crítica ao Super-Homem, falando que o Super-Homem resolve tudo na porrada, não gosta de democracia e ele é contra uma desordem social. Criado em 1938, o personagem Super-Homem foi alvo de críticas que o associavam a ideologias políticas correntes naquela época. Está falando que naquela época ele era alvo de críticas, de críticas que associavam o próprio Super-Homem a ideologias políticas correntes em 1938. Com base no texto, denomine a ideologia política associada ao personagem por seus críticos. Vamos aqui, eu dou uma palavra a gente resolve isso. Fascismo. Ela fala, não, mas é porque eu vi que o Super-Homem, ele lutava contra o fascismo, ele era uma ideia dos Estados Unidos, mas, por exemplo, a gente não é isso. O que a gente está querendo ver aqui é que o texto está fazendo uma crítica falando que o Super-Homem é violento. E o que é o fascismo? O fascismo nada mais é do que atuar através da violência. Você não pensa, você bate, você é autoritário, você é totalitário. O nazismo também, mas o nazismo tem as suas características próprias, mas poderia se encaixar também. O nazifascismo, talvez nazifascismo seria um termo mais correto da gente colocar. Ok, então associando o Super-Homem a uma pessoa que só bate, que utiliza da violência para estabelecer a ordem, certo? Não sou eu que estou falando, lembrando, é o texto que está falando, é o que estão pedindo. Com base no texto, beleza. Nomeie também 2 regimes ou movimentos inspirados por essa ideologia. A gente já falou fascismo, nazifascismo ou nazismo, a gente já está falando aí de fascismo italiano, aí é legal você colocar, pontuar, fascismo italiano, fascismo espanhol com franquismo, vocês podem colocar salazarismo em Portugal, nazismo alemão. Então, aí é fácil. Apontou 2, escolheu 2, já era. Fechou? Inspirados por essa ideologia. Você quer trazer para o Brasil? Integralismo. Movimento também. Movimento integralista no Brasil, tá certo? Apesar de ter muita gente que fala que não, tá? Mas historiograficamente, sim. Beleza, gente. Vamos então aqui para uma questão que eu achei talvez a mais fácil de todas essas e uma bem legal de se fazer também. 3 imagens. Gandhi em 1942. Luther King em 1963. Martin Luther King. Mandela em 1994, visitando a cela onde foi preso. Tá? 3 questões, 3 imagens. O que elas têm em comum? A grade. Uma imagem é de Gandhi preso em 42, na luta pela independência da Índia. Ok, beleza. A outra é Martin Luther King preso. E a outra é Mandela, não tem a foto dele preso, mas é ele visitando a cela onde ficou preso por muitos anos, por muitas décadas. No século passado, em diferentes países, importantes lideranças foram presas como forma de impedir ou cercear suas ações políticas, sendo acusadas de terem cometido crimes comuns. Ok, várias pessoas foram presas sendo acusadas, né, de terem cometido crimes comuns. Escolha
2 líderes registrados nas fotografias desses 3, então a gente pega 2 e apresente a causa pela qual cada um deles lutava. Eu vou falar os 3 aqui, mas aí você escolheria 2. Eu já falei aqui, inclusive, que Gandhi lutou pela independência da Índia. Ele promovia aquela ideia de uma resistência sem uma violência do ponto de vista dos indianos, que a gente simplesmente não obedece, a desobediência, a gente para de obedecer aos ingleses, a gente para de trabalhar para eles. E ele foi preso, até a gente falou sobre isso aqui em aula, que quando ele foi preso, inclusive, se comemoravam, os indianos quando eram presos comemoravam porque eles estavam sendo presos por justamente não colaborarem com os ingleses. Então, para eles era uma forma de resistência. Martin Luther King, ele queria igualdade de direitos civis entre brancos e negros nos Estados Unidos. A gente já falou bastante disso aqui numa aula que a gente fez também recentemente, que a gente utilizou o exemplo dos Panteras Negras, como que ele ia... Diferente um pouco do Martin Luther King, que ele queria uma igualdade entre brancos e negros, sendo que existiam outros nos Estados Unidos, outras lideranças, como, por exemplo, o Malcolm X, que já não queria essa igualdade, ele queria uma nação negra, certo? De negros. E o Mandela lutou contra o apartheid, o regime de segregação racial que durou por muito tempo na África do Sul, até esse período aqui da fotografia, 1994. O apartheid, a segregação racial da África do Sul, o sistema jurídico, tá? de segregação racial. Então, vocês escolhem 2 desses exemplos e falam por que foi de forma rápida. Luther King lutou pelos direitos civis da população negra. Gandhi lutou pela independência da Índia, né? De forma pacífica, né? A Mandela lutou contra o apartheid na África do Sul. Cite ainda o nome de um preso político no Brasil no século XX e o contexto no qual foi encarcerado. Aí você tem vários. Vocês podem colocar um monte de coisa, tá? Luiz Carlos Prestes foi preso lutando contra o regime fascista de Getúlio Vargas, certo? Lutando pelo estabelecimento de um governo mais popular no Brasil, tá? Então vocês podem colocar vários nomes, várias pessoas aí. Vocês podem utilizar exemplos da ditadura militar de 64, falar do jornalista Vladimir Herzog, que foi preso também lutando contra a ditadura. Foi aquele que tem a fotografia dele, que ele foi enforcado pelos militares e falaram que ele se suicidou, né? Cuidado, porque tem alguns exemplos que não entram, tá? Exemplos como, por exemplo, você fala assim, o Nelson Mandela foi preso na ditadura. Se eu não me engano, Nelson Mandela não foi preso na ditadura, tá? Nelson Mandela foi morto na ditadura, mas ele não chegou a ser preso, ele foi morto na ditadura. Então toma cuidado com isso. É só falar, lutando contra a ditadura, X, entendeu? Bem simples. Acho que o Luiz Carlos Prestes seria o melhor exemplo aí para falar contra o Getúlio Vargas, né? Nome de preso político no Brasil do século XX e o contexto no qual foi encarcerado. Beleza. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fico muito feliz. Lembrem-se como que funciona muito bem, então, o vestibular UERJ, todas as pegadinhas que eles podem trazer para a gente. As questões geralmente têm muita imagem, pedem 2 coisas, tá? Gostam de fazer comparações, lembra que a gente falou no começo desse vídeo sobre as competências. E é isso, eu vou ficando por aqui. Quinta-feira nos vemos, inclusive a gente vai ter mais vídeo até lá, tá? A gente, inclusive, vai voltar a ter vídeo de conteúdo, tá? Me aguardem, acho que amanhã, terça-feira, deve ter vídeo de conteúdo aqui. Não vou antecipar, não, vai ser surpresa, porque é um negócio que eu estou estudando bastante, estou gostando muito. Eu amo vocês de todo o coração do mundo. Quinta-feira, 19 horas, Fulveston na Brava, aqui para fazer revisão. Grande beijo, fui!